Olá, começa agora mais uma dose do podcast Vida Loucamente Sã. Eu sou Rebeca Vilela e esse é um espaço para a gente conversar com pessoas interessantes que estão por aí, inventando um jeito de caminhar nessa corda bamba que é a vida acontecendo. Eu sou psicanalista e na clínica escuto com frequência a pergunta: será que eu estou ficando louco? Será? Então eu te pergunto, o que você vê quando se olha no espelho? Como você completaria essa pergunta? Espelho, espelho meu. Qual é a sua relação com o espelho? Vale quanto pesa? Quanto pesa o olhar do outro, os ideais, o seu olhar? E eu te pergunto, você costuma repetir? E costuma repetir comigo como um louco? Eu te convido a se juntar a nós mais uma vez para mais uma dose e para desfrutar as delícias de um bom papo em volta da mesa. E eu suspeito de que muito da nossa saúde mental tem a ver com isso que acontece desde a nossa infância ao redor desse móvel. Então, nossa convidada hoje, Júnia, está aqui com a gente para trazer informações, histórias, dicas, um olhar diferente, um novo olhar sobre a forma como a gente tem vivido. Então, é um prazer ter você aqui com a gente, Júnia. É meu. Júnia Guerra. Eu vi no seu perfil, Júnia, lá do Instagram, e achei muito interessante, que me chamou a atenção, estudiosa. Sempre. Da mente do comportamento humano. A gente não para nunca, nem pode parar, né? É. Porque... E eu achei demais, que você não se apresenta como especialista. E eu fiquei pensando, falei, gente, o estudioso é aquele que sabe que não sabe tudo. E mais, verdade. aquele que ousa ouvir o outro, né? Tem coragem. Afinal de contas, a gente precisa ouvir mais mesmo, né? Hoje em dia. Ainda mais hoje em dia, que tá todo mundo falando, querendo falar e ser ouvido. Sim. Né? A gente precisa ouvir mais, decodificar o que a gente vem escutando. Sim. Para aí sim falar, né? Aí sim se considerar um especialista em algo, né? Eu já me apaixonei por você ali. Gente, que delícia, quero ouvir essa pessoa. Agora, se apresenta pra gente. Quem é você nessa corda bamba? E que é a vida acontecendo? Bom, eu sou a Júnia Guerra, sou psicóloga. Me formei na FUMEC há 22 anos atrás. Nunca parei de atender, mas já trabalhei em outras áreas, trabalhei com empresa, tive empresa, fiz formação também em coaching, em PNL, venho estudando sempre, maravilha, né, para entender como é que nós, seres humanos, né, estamos nessa jornada aí que é a vida, como a gente se comporta, como a gente pode se comportar melhor, como a gente pode ser melhor. Acima de tudo. E hoje, além da clínica, você... eu faço parte de uma equipe multidisciplinar de um hospital especializado em obesidade. Ótimo, que é o nosso tema de hoje, né? E aqui também comigo, Diamantino Serafim Júnior. Obrigada, Diamantino, por estar aqui com a gente. Também colega, psicólogo, clínico e organizacional, né? Então, vai trazer para a gente suas considerações, um pouco dessa vivência na empresa, nas organizações também, relativos à saúde dos colaboradores. E é isso que a gente quer aqui, é provocar, trazer perguntas, né? Deixar reflexões. Então, bem-vindo a essa conversa, a essa obrigado. Mesa. Bem-vindo à mesa. É um prazer estar aqui com vocês, né? E vamos, como a gente estava dizendo inicialmente aqui, né? É bom, bem do mineiro. Vamos levar uma prosa. Isso. Trem bom. Vamos papear. Trem bom. Tá? E eu queria só pegar Rebeca e Júnior, assim, estudiosa, né? Estudiosa é aquela pessoa que está inquieta, que está buscando conhecimento, que está buscando. Isso é legal, né? Então, vai ser um bom papo. Você acabou de contar para a gente que está também estudando mais um pouquinho. Não, estou estudando. Estamos buscando cada vez mais complementar os estudos, né? Não pode agora parar, na música. Agora na música. Maravilha. Vamos ver se eu consigo passar de ano. Vai passar bem. É uma delícia. Todo estudo é gostoso, né? Tudo. E tudo está relacionado com a nossa vida, né? Porque a música é fluida. Traz essa fluidez para a vida, né? Exatamente. E precisa dar pausa, para se alimentar precisa dar pausa, a vida pede pausa, né? Então, tudo o convite é ligado, esse. Né? Tudo tem um conjunto, né, que circula numa harmonia, né? Então, a gente tem que achar essa harmonia. Onde está... É igual na música. Onde está o desafinado, né? Onde desafinou, né? Então, vamos buscar isso aí.
Mas que muito delícia. legal, viu? Obrigado pelo Que convite. bom. E um prazer estar aqui, Júlia. Prazer, Conhecer. gente. Então, hoje a gente vai falar sobre a obesidade, o que caracteriza, quais as implicações da obesidade, quando passa a ser mórbida, sua relação com a compulsão alimentar, com a obsessividade, os desafios clínicos, né, da clínica psicológica para tratar disso. Então, Júnia, um pouquinho dos aspectos técnicos, conta pra gente aqui. A obesidade para a medicina é um diagnóstico, é uma patologia. É uma patologia, né, mundial hoje em dia e uma das patologias maiores que a gente tem no mundo todo. Sim. Né? Hoje, né, atualmente caracterizada pelo índice de massa corporal, né? Mas clinicamente a gente entende que a saúde não é só o índice em si, né? Porque em medicina nada é estático, né? Em saúde nada é estático. A gente está relacionando a seres humanos, né? Então as coisas normalmente elas são mais, elas vão além um pouco mais complexas, do né, do que só restrito. Sim, Uhum. sim. Mas esse diagnóstico, ele então não é feito somente por essa medida do índice de massa corporal? Não, pela nutrição também não, né? Tá. Eles avaliam outros aspectos também, né? A gente coloca a questão da atividade física, da prática de atividade física, a forma como se alimenta, como cada ser humano, né? Se alimenta, o que foi aprendido desde a infância até agora. Né? Mas Tudo aí isso tá só para eu entender relacionado. melhor. Então isso é como se fosse para medir, a partir do momento em que passa a ser um problema a Sim. obesidade. O índice de massa corporal acima de 30, 33 já é indicado grau de obesidade. Aí você tem obesidade leve, moderada, Tá. grave, mórbida. Ok. O que eu ia te perguntar, exatamente dentro dessa linha aqui, é o seguinte, porque é muito subjetivo também, né? Você Sim. é gordinho, você é fofinho, né? Então, não quer dizer. Então, o índice, ele serve para caracterizar. Mas existe esse padrão, né? De você olhar uma pessoa e falar assim, pô, ela é bem gordinha, né? Uma coisa assim, né? Tá certo? Como é que trata isso? Isso entra, né, nessa medida? Entra dependendo do que cada um entende, como qual que é a sua medida, né? O que para mim tá bom ou não. Porque o índice de massa corporal nada mais é do que o peso dividido pela altura, né? Sim. Então, eu não sou gordo, eu sou baixo. Então... Ótimo. Então, muito vamos bom. mudar o conceito aí de... É verdade. Ai, gente. Tá bom, Agora, então. a partir de quando começa, então, a ter implicações para a saúde? A gente fala de hipertensão, diabetes. Quando começa a ter casos de hipertensão, diabetes, né? Alguma outra complicação, que a gente chama de comorbidade, né? Sim. Aí sim, é necessário se intervir, né? É claro que acima, quando você está com o IMC acima, já é importante intervir mesmo, né? Mas com a comorbidade, aí hoje em dia os planos de saúde liberam algumas cirurgias a partir das comorbidades, né? Eles não é só o IMC que vai ditar, e sim o que aquela pessoa tem que precise de uma intervenção ou não. Ai, que ótimo. É porque tem uma avaliação bastante significativa, né? Que é exatamente esse lado psicológico, né? Porque isso interfere diretamente no resultado, né, que vai dar, Sim. né? E isso é feito. Vocês fazem também essa avaliação? Faz. Eu já recebi paciente com obesidade mórbida que a gente não indicou nenhum tipo de intervenção. Até a intervenção pode ter outras implicações, né? Porque ela não conseguia manter uma dieta organizada. Entendi. Ai, que ótimo. Ela precisava fazer um tratamento psicológico anterior. Então é isso que eu queria chegar também, Júlia. Que bom, adoro quando eu cheguei. Porque de acordo com a CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, o acompanhamento desses casos deve ser feito por algum médico, algum especialista de algumas áreas da medicina, como endocrinologia e etc., um nutrólogo e tal.
E lá indica que pode também ter o acompanhamento de outros profissionais, e um deles é o psicólogo. Quer dizer, pode ter. É bom eu que diria tenha. que seria obrigatório, Pois é. né? A nossa entrada nesse É. meio, porque a gente vai tratar de todos os outros aspectos que não são palpáveis, Sim, Sim. com certeza. né? Que é histórico, alimentar, como que a pessoa lida com o alimento, o que que ele entende daquilo, né? Uhum. Qual que é o papel da comida na vida daquela pessoa, o que que ela A tem função, função né? da A relação com o a alimento. relação com o Com a alimento, comida. tudo isso. Eu vou ousar aqui uma coisa que não é muito, talvez, discutida, né? As pessoas ficam muito preocupadas em fazer o regime. Uhum. Listinha de calorias e tal, medições, etc e tal. Mas eu não vejo aonde que entra a psicologia, aonde que entra a pergunta de assim, por que será que essa pessoa está comendo tanto, né? Por que está... Não isso aí. procurar causa específica, né? Aí eu vou lá, meço lá, peso, balancinha, Por que a faço. pessoa não emagrece, Por né? que não emagreço? Ela faz tudo isso, direitinho, né? exatamente. É o que eu mais escuto na clínica, né? Então, Eu sigo direitinho. Sim. Aí eu faço a pergunta assim, o que que você comeu hoje? E vou anotando. sim. Pra ela comeu pouco, Sim. mas era muito não além. passou pela consciência. Né? Ela não parou pra prestar atenção no que ela estava pondo no prato. Uhum, perfeito. Uhum. Pô, Porque hoje em dia a gente come como? Vendo televisão, mexendo no celular, É. né? O tempo todo. Trabalhando. É isso aí. Trabalhando na É. frente do computador, as pessoas Sim. não saem, né? Ah, eu não tenho tempo. Eu atendi um paciente que ele falou, não, eu almoço aqui. Aqui onde? Na frente do computador. Eu falei, mas como é que você faz duas coisas ao mesmo tempo, Uhum. né? Porque o que te dá saciedade, se a gente for ver, né? Uhum, É a quantidade que você mastiga, uhum. né? É o quanto eu mastigo que manda mensagem pro meu cérebro de saciedade. Sim. Se eu engulo a comida sem mastigar, eu não tô saciada nunca. Sim. Não chega essa mensagem. Né? Não chega. Não consegue. Aquela história, né, de contar quantas Vezes eu mastigo. mastigo, tem um É. número, né, que tem, né? Um amigo meu falou assim, é difícil eu chegar no 15. O meu desafio cada dia é ir chegando, É aumentando. 10, 15. Eu no 15 ele não chegou, parece que é 30, uma coisa assim, não é isso? 30 vezes. Aham, então. É exatamente para gerar essa consciência, né, do que você está fazendo. E é interessante Quebrar, que aí, né? além dessa questão, né, orgânica, posso falar assim? Pode. Essa pausa, essa reflexão, essa ruminação. Também não sei se eu posso falar assim, mas essa É. ruminação Mas é verdade. é uma pausa, né? Vamos pensar. O que eu estou fazendo? Então vamos pensar aqui, qual ó, que é? o Diamantino que trabalha com a parte, né, laboral aí, digamos, Sim. né? Por que existe 1 hora de intervalo para descanso e E alimentação? alimentação. É pra gente fazer pausa. O que as pessoas fazem nessa 1 hora de intervalo? Elas almoçam correndo, Sim. vão ao banco pagar conta, vão Uhum. resolver, né? Vão trabalhar, Sim. adiantar o trabalho. Elas não se permitem pausar, Uhum. parar. Sim. Não, e tem uma coisa interessante, só colocando para acrescentar. Sabe aquela história de que você acaba de almoçar assim, vamos dar uma caminhada para fazer o quilo, né? Que É. fala, a coisa mais errada que tem. Tem que deitar. Parar, tem que deitar. Descansar mesmo. Relaxar. Para o organismo, né? Processar o alimento. Começar a processar, começar Então, a aquela digerir o que você está engolindo. Então, exato. Agora aí entra outra questão mesmo, né? Nossa, aqui, que é essa dificuldade com a pausa de maneira geral. Sim. Então não é só o trabalho que Isso demanda aí. tanto, né? Eu não consigo parar. Não posso refletir, não posso. Essa lida com a angústia também, né? E quando eu pensei nessa questão, eu lembrei de um trechinho, queria só ler aqui bem pequenininho, de Fernando Pessoa, com Álvaro de Campos. Essa velha angústia, essa angústia que trago há séculos em mim, transbordou da vasilha. E num outro trechinho ele fala, transbordou. Mal sei como conduzir-me na vida com este mal-estar a fazer-me pregas na alma.
Eu achei isso muito lindo, é claro que ele não está falando dessa questão nossa aqui agora, mas é isso, essa angústia uma hora transborda, né? Então, o que fazer com isso, como me conduzir diante disso, o que a gente faz às vezes é tentar tamponar isso e encher às vezes de comida. Ficar guardando, né? Não colocar para fora. Vai transbordar, de uma forma ou de outra vai transbordar. Ou vai transbordar você comendo mais, Sim. sem perceber, ou vai transbordar você tendo alguma doença mesmo, física. Sim, algum sintoma disso vai aparecer. Sim. Agora, o que você está falando com a gente também, Júnia, é que nem sempre a obesidade é um sintoma. Não. É para cada um. É para cada um. É cada de cada caso. É de cada um. Cada um é diferente. Cada um tem uma história diferente. A gente não pode colocar todo mundo na mesma panela, digamos assim. Sim. E na clínica, como que você vê isso? Quem te procura procura especificamente para emagrecer, né? Normalmente. Mas aí eu vou buscando as histórias, eu vou entendendo o que a comida, né? Qual que é a função da comida ali para aquela pessoa. E você percebe isso, mesmo as pessoas procurando você para emagrecer, nem todas essas pessoas você identifica ali como um sintoma psíquico mesmo, se alguma fuga ou algum... Nem todo mundo. Às vezes é um mau hábito mesmo. Sim. Tem gente que é só um mau hábito. Não aprendeu, né? Porque a gente aprende com quem? Pai e mãe. Se os pais não têm uma referência boa com a alimentação, o filho, consequentemente, não vai ter. Sim. Né? A raiz, então, você tem maior quantidade, não é no emocional que você está falando, não. Necessariamente não só no emocional, Tá, né? não só, mas a grande vertente, ela puxa alguma necessidade, alguma carência, alguma busca de alguma coisa, uma substituição de alguma coisa. Pode ser algum gatilho que, né? Pode ser algo que startou algum gatilho ali que a pessoa está usando a alimentação de outra forma. Sim. Né? Aprendendo de outra forma. Porque se a gente para pensar, né? Eu estou pensando aqui, né? A gente está vendo o efeito, né? Está vendo o resultado lá, né? A consequência, vamos dizer assim, né? A pessoa está obesa. É uma massa, né? Que precisa ser pesquisada, como disse você. Precisa. Então tem que buscar. Por exemplo, uma coisa que aparece muito normalmente está muito ligado à obesidade com casos de abuso sexual. Mesmo. Porque a pessoa começa a comer muito para tirar a forma. Ok. Deixar de ser vista, não ser atrativo. Inconscientemente, é uma outra vertente. Né? A gente tem, às vezes, a anorexia, onde é muito comum isso também, né? Que é apagar esse corpo, né? Principalmente o corpo feminino, né? Sim. Né? Então, na obesidade também. Também. Né? Muito, e isso é grande, os casos. Muitos. Sim. É um grande desafio para a clínica, né? De identificar porque são multifatores, Sim. né? Então, a gente precisa entender mesmo o que aquilo ali está relacionado, né? Em caso também de mulheres que sofrem abusos dos maridos, né? Abuso emocional, digamos assim, a comida está presente também. Nesse intuito de deixar de ser atraente, de ser desejada. Deixar de ser atraente, de também, né, dele começar a esquecer, de não querer mesmo. O que é um imaginário também, ou né? de chamar a atenção também, Sim. né? Porque a pessoa mais obesa, ela chama atenção. Sim. Mesmo que seja um outro lado. Por um extremo, ela está chamando a atenção de alguma forma também, com né? certeza. No fundo, né, a comida é um canal, né? É um meio para que eu atinja um objetivo que não está tão claro. A comida está presente em tudo, né, na nossa vida. A gente não vive sem. E eu vou além, eu acho que a comida é uma droga aceitável. Não é nem aceitável, é exigida. Exigida ainda por cima. Você precisa dela para sobreviver. Sim. Né? Exato. Mas é uma droga que é acessível. Sim. Você se alimentar de uma maneira mais nutritiva é caro também. Sem dúvida. Essa questão da droga é que eu achei interessante, porque aí já veio para o medicamento, né? O que diferencia ali, né? Um medicamento de um veneno.
Então é o que você está falando, É a essa relação dose. com o alimento Exatamente. também, É a né? dose, Pode né? passar a ser Pode passar. uma droga, ou ter essa mesma função, né? Legal. Eu ia te perguntar uma coisa, é o seguinte, o volume maior com certeza são as mulheres, Grande parte, sim. né? Os homens emagrecem rápido também. E aí Uhum. a pergunta eu ia falar assim, os motivos são os mesmos? Sim. É? Basicamente, sim. Basicamente nessa... É claro nesse que o homem contexto- tem uma questão do abuso muito menor, né? Sim. Não, assim, mas eu digo assim, porque para mim, né, o efeito maior é o emocional, a carência, a pessoa quer atingir alguma coisa que ela não consegue, ou não tem uma força, ou não tem um preparo para atingir ou para realizar aquilo. E vai Aí ele pra compensa. comer. Aí ele compensa, né? Então, tal da- a às vezes comida ele que traz não tá conforto. consciente, não está Né? consciente, né, e tal, e faz isso. Uhum. Como a personalidade entre o homem e a mulher tem uma divergência, né? Tem Mas uma em diferença, relação à alimentação é saber. bem parecido. Bem parecido. É bem parecido. Sim, Bem parecido mesmo. tá. E a obesidade, os fenômenos que se caracterizam também puxam da mesma questão. A diferença para o homem e para a mulher num processo, né, de emagrecimento é que o homem é mais focado e a mulher não. Porque nós, mulheres, aprendemos que a gente tem que ser multi. Entendi. E isso é ruim pra gente. Né? Muito. Porque, Sim. na verdade, a gente não... Né, acaba fazendo tudo, um monte de coisa ao mesmo tempo, mas não faz tudo com tanto afinco. Uhum. É muito importante tocar nisso, É. né? A gente precisa Né? refletir sobre isso. Não é bonito, Não né? é Ser a Mulher bonito, Maravilha. não, é Dá conta horroroso. de tudo, né? Ai, você tem que dar conta Jornada de tripla, tudo, né? quádrupla. Não, eu dou conta dos meninos, né? É. E aí você Verdade. esquece de quem? Uhum. De você. É. Uma Verdade. pergunta que eu faço para todos os pacientes, sem exceção. Os homens normalmente respondem mais prontamente, as mulheres têm mais dificuldade. Quem que é a pessoa mais importante da sua vida? Ah, tá. Uhum. Né? O homem está acostumado a olhar para si, a Sim. mulher não. Porque Uhum. na nossa história, né, a gente aprendeu a cuidar de todo mundo. E Uhum. deixou Sim. quem? A gente. É. É o que se espera é isso, né, da mulher, né? Que seja pacificadora, cuide Que de todo mundo. agregadora, faça exatamente. tudo isso, né? Só que o mundo do trabalho mudou. O Mudou. homem não é só mais provedor, a mulher também provém. Só É que isso que eu houve ia um falar. acúmulo de função, né? Não foi um. né? Agora ela Isso não acumula. foi discutido. Sim, E vem passando o tempo, a gente tá cada vez mais nisso, né? sim. Porque eu brinco, assim, às vezes com as minhas amigas. Ah, você tem filho homem? Você ensina ele a estender a cama, Uhum. Uhum. a guardar as coisas no armário, a fazer comida. Uhum. Sim. Entendi. É. Tem Ainda tem um uma, caminho. tem uma mudança aí que Ainda ainda tem um- vai... ainda Que vai é uma mudança demorar. mais Caminho longo. cultural, né? A gente precisa falar sobre isso. É. É muito importante, porque é o custo da saúde. É o custo da É, a saúde. mulher que dá conta de tudo é a que está comendo em pé, é a que não É a que está tá comendo o que resto está comendo da comida demais. do filho, Isso. né? Uhum. Eu vou dar comida pra ele, sobrou, eu vou comer o resto, É. né? Isso É, a gente é vê muito, uma vê das causas no da mesmo obesidade. prato, muitas vezes, né? É É, comum a gente Ela ver come a isso. dela correndo, serve a do Isso. filho, É, o que sobra da dele pra ela não jogar fora, né? Porque a gente Uhum. foi ensinado também não pode. a não desperdiçar. Uhum. Sim. Ela come a do filho. É. Você acha que hoje... Puxando outro lado. Você acha que hoje as mulheres estão mais fracas para emagrecer, para buscar uma melhoria? A sociedade está ajudando isso numa aceitação mais fácil do que era há algum tempo, por exemplo, na busca realmente de vamos dizer, um padrão ideal de beleza, etc., mas num padrão que juntasse tanto a beleza quanto a saúde. Eu vejo, pelas convivências que eu tenho, né, em determinadas pessoas, e aí vou puxar um negócio interessante Puxa. para ela também, a gente tem um negócio da idade, Sim. né? As pessoas mais idosas, e eu vejo as idosas muito mais vaidosas do que as jovens. Sim. Então, aí existe, cuida da alimentação, quer sair, quer se arrumar bonitinho e tal. Então, eu te provoco, né?
eu acredito que as mulheres estão mais fracas para isso. De Eu não- assumir Eu isso. não diria fraca. E às vezes, não, fraca no sentido, talvez Aham. a palavra não seja clara, mas eu digo o seguinte, no sentido Elas delas têm mais efetivamente pegar isso. Né, Elas têm mais dificuldade de focar. De focar, isso. Não Porque tem? se faz, tá sempre, é um treino, né? Você tá sempre Sim, treinado a fazer um sim. monte de coisa ao mesmo Disciplina, tempo. né? E aí, quando você tem um tempo, por exemplo, repara, quando a mulher tem um tempo de ficar quieta, ela não dá conta. Por quê? É. Ela não aprendeu Uhum. a ficar no seu tempo, a cuidar de si, Uhum, né? A fazer pausas, uhum, a olhar para si mesmo. Não né? consegue nem responder o que você gosta. uhum. Por isso que elas têm dificuldade de responder quem que é a pessoa mais importante, Sim. né? Porque a gente aprendeu também que se a gente ficar olhando só pra gente é o quê? Egoísta. Uhum. E aí eu brinco. Quem disse que ser egoísta é negativo? Uhum. Onde tá escrito isso? Uhum. Porque no dicionário não tá. Se você for pegar lá, Sim. não tá. A gente volta de novo para a questão da medida, né? Né? Então, tipo, qual que é essa medida? É uma Sim. medida social que alguém colocou, que alguém falou. E aí eu tô, né, aprendendo aquilo como certo e errado. Essa questão do olhar do outro. Vamos falar um isso pouquinho é- disso? É. Esse é pesado, né? É ótimo. E hoje, isso. então, Nossa, Júnia, com as redes sociais, Nossa. você nota alguma diferença na puxado. clínica em Totalmente, relação a esse né? imaginário? As pessoas querem ser como fulano, ciclano, Uhum. né? O herói, né? E a gente sabe que muitas vezes, a gente sabe, mas a gente acompanha mesmo assim que aquele perfil não é verdadeiro, aquela pessoa não tem uma vida saudável para ter aquele corpo que você quer ter Exato, também. que não dá é... trabalho, gente. Tudo dá trabalho. Só que a gente tá numa era em que as pessoas acham que é tudo fácil. Tudo mágico. É. É tudo, Tudo mágico. né? É. Eu faço uma maquiagem, apareço lá, falo e Tem eu o saio Photoshop, tem o foto. Photoshop, não tem? Tem o Photoshop, tem os filtros. Pois é. Que se a gente, né? Agora, a gente é tão complexo, né, que a gente sabe que é filtro, sabe que a pessoa às vezes Isso faz aí. uso de procedimentos que não são tão saudáveis para se apresentar. Ele ainda que falem que foi por via do detox, né, do suco verde. E Como tudo, se o mas suco continua fosse mágico, mágico. resolvesse. Ai, né? mágico, essa palavra é ótima, porque eu acho que nunca a gente buscou tanto a mágica, né? Soluções Tantas soluções rápidas. mágicas, né? A pessoa quer perder tantos quilos, ou quer ficar bonito, ou quer isso, aquilo. Para Eu o brinco. verão Quer. Eu seguinte. pergunto, É. eu brinco, eu falo assim, quantos anos você tem? Tanto. Você levou quanto tempo para chegar Construir. nesse peso? Isso. E agora, em um mês, você quer emagrecer tudo? Porque não é nem perder. Eu não gosto de usar essa palavra, né? Porque Sim. no nosso inconsciente, se eu tô perdendo, eu vou buscar depois para ganhar. Sim. Né? Então, é o quê? Emagrecer é um processo. E as pessoas não querem viver os processos. Sim. Por isso que eles estão atrás do mágico. É. Eu posso tomar um remedinho ali, Isso. resolve, né? Eu E paro cada de comer. dia surge um, né? Nossa. Tem. As academias, o boom das academias é no verão, né? Agora no inverno, vazia toda. Pois é. Eu faço academia toda manhã e esses dias tá super vazio. Vazia. Já começou a esfriar. Começou a esfriar. Sai Ainda da mais no cama. horário que eu vou, 6 da manhã. Ah, com certeza. Nossa. Ô, Júnia, você tem a visão da clínica e tem a visão do hospital. Quem é o mesmo paciente? Não. Normalmente, sim. A diferença é que quem vai diretamente ao hospital, ele tá buscando um procedimento, né? E lá a gente não atende se a pessoa não fizer o tratamento. Eu ia perguntar isso. Ele tem que estar com acompanhamento psicológico para... É o tratamento no mínimo de um ano, né? Tá. Quais são os procedimentos do hospital? Lá no IMO a gente faz, né? O carro-chefe é o balão intragástrico, mas os médicos também fazem bariátrica e tudo, né? Então, assim, normalmente eles avaliam, vai para o médico primeiro, antes de chegar na gente. Então, eles passam pelo procedimento já e eles vêm para a gente após o procedimento. E quais são os critérios para autorizar um procedimento? Ter o IMC, né? Assim, plano de saúde pede mesmo. O plano de saúde pede para a gente avaliar antes. Então, a gente tem que ter o laudo de todos os profissionais da equipe multidisciplinar. Que é o psicólogo? Psicólogo, nutricionista, endócrino, psiquiatra. Aí cada e o médico, que é o Ajuda endocrinologista, que é um médica mesmo. endócrino mesmo, mas é um cirurgião gástrico, né? Ah, tá.
Aí cada um vai avaliar a partir da sua especialidade. Da sua especialidade e dizer, né? Aí a gente procura se tem comorbidade ou não, que, né? O que acontece. Agora, quem quer fazer particular não precisa passar pela equipe antes, não. Tá. Pode simplesmente chegar, o médico vai avaliar e aí ele faz. Mas todos os que passam pelo processo, né? Pelo balão, né? Todos os que implantam balão, né, é orientado a fazer o acompanhamento com a equipe multidisciplinar. Perfeito. Aí eu vou te perguntar, para enfatizar mesmo para a gente, qual que é a importância desse acompanhamento psicológico para essa mudança da imagem? Porque a gente vai avaliar não o caso, né? A gente vai avaliar primeiro o que a pessoa está buscando, né? Sim. E avaliar também o que emocionalmente, né? Como que ela emocionalmente ou de outras formas utiliza a comida. Que não seja de uma forma tão mais saudável. E aí a gente pede também um acompanhamento, né, de uma atividade física. Eu peço para todos os meus pacientes, independente de obesidade ou não. Sim. Porque a atividade física a gente sabe que realmente, né, ela melhora a cognição, disposição, memória, tudo isso. Legal. Então eu oriento a todos os meus pacientes à prática de atividade física. Sim. Agora, tem um grande índice assim, de negativa para esse pedido para intervenção cirúrgica? Muito pouco. Hoje em dia, cada vez menos. Né? A gente vê... De quê? Assim, tem uma negativa quando você vê, né, avalia claramente que a pessoa não tem uma predisposição a realizar o tratamento. Né? Ou tem alguma outra coisa, uma doença mental mais grave, um distúrbio de personalidade. Para alguns casos é complicado. Para alguns casos é complicado. Então, assim, a gente precisa ir além. Sim. Perfeito. Né? Já tive uma paciente de obesidade mórbida que a gente foi negado o implante de balão, não. E o que a gente conseguiu dela é que era para ela fazer o acompanhamento psicológico e nutricional inicialmente, durante no mínimo 6 meses, para uma reavaliação. Ótimo. Né? Só que ela não conseguiu ficar os 6 meses. Ela ficou uns 2 e parou. Sim. Porque você avalia a predisposição. Era uma paciente do interior, ela se dispôs a vir, ela estava fazendo, a gente fazia os acompanhamentos online e tudo, mas morava numa zona rural. Então, assim, tem uma série de coisas, né? Uma família, a história familiar também, todos obesos, tudo muito relacionado à comida, era bem mais complicado. E até essa intervenção depende de uma rede de apoio, não é? Tem um pós que é complicado e uma cultura da família também, de quem está mais próximo ali, né? Dessa marido, relação. por exemplo, sabota muito o processo da esposa. É muito comum. Porque a mulher, quando ela vai emagrecendo, ela começa a se cuidar mais. Então, ela se maquia mais, ela anda mais arrumada. Sim, ela começa a se tornar desejável a outros olhares. E aí, nem todos os maridos... Baixa insegurança. Inconscientemente... Claro, existem boicotes, né? Eu tenho paciente lá que o marido, ele comprou um bolo pra mim. Eu falei, mas você comeu a ela? Eu agradeci, falei com ele, nossa, eu fiquei muito feliz com sua atitude, mas eu não posso comer. Da próxima vez... Né? A gente não desqualifica o ato em si, porque é um agrado mesmo. Mas às vezes até para a mulher perceber isso também não difícil, é tão simples. Não é tão né? simples. Teve uma lá que comeu, né? Pois é, Júnior, eu ainda queria um outro ponto que a gente pegasse, que você falasse um pouco para a gente da relação entre obesidade e compulsão alimentar. A compulsão, ela é caracterizada pelo excesso, pelo volume de comida e pela pessoa não conseguir parar de comer, né? Então, a compulsão, ela acontece quando a pessoa está querendo o quê? Vamos pensar, o que é compulsão? Se eu estou querendo comer muito, eu estou querendo o quê? Me satisfazer rápido, me encher, digamos assim. Porque eu estou me sentindo o quê? Vazio. Ótimo. De quê? Todo excesso indica uma falta. A falta, né? Então, eu estou vazio de quê? Né?
por que eu preciso tanto disso, né? Igual as pessoas falam, preciso de um docinho, né? Para, né? 1 minuto, avalia o que está me acontecendo aqui hoje. Conversa um pouquinho com esse vazio, com essa você, angústia, né? Tipo, ela traz uma notícia. Né? Eu lembro uma vez que eu tava doida para comer um doce, eu falei, gente, por que eu tô querendo comer um doce? Aí eu falei, opa, a reunião que eu tive, que foi chata, desgastante, né? Eu queria compensar com uma coisa gostosa. Sim. Só que é rápido, né? O prazer é muito rápido. Muito rápido. Esse é o risco, né? Esse E precisa de mais um pouco, mais um pouco. Mais uma dose, mais uma dose. Mas não necessariamente a pessoa obesa é compulsiva. Não necessariamente. Não é uma relação direta. Não é uma relação direta, né? A compulsão, ela pode existir? Pode, mas não em todos os casos. Sim. A obesidade pode ter Pode ter histórico familiar mesmo, né? Tem alguma gente que tem alguma endócrina. disfunção endócrina mesmo, que permite. Tem pacientes que usam remédio psiquiátrico, que a gente vê mesmo, que induz ao consumo de alimento maior. Induz a consumo. A partir desse diagnóstico, né? Entre essa compensação que se busca ou no diagnóstico da compulsividade, etc. e tal, o tratamento que se faz, o acompanhamento que faz, a pessoa percebe isso? A pessoa toma consciência disso? Percebe. Alguns pacientes a gente pede para avaliação o psiquiatra avaliar. Sim. Caso de compulsão mesmo, né? Essas compulsões mais graves, precisa medicação. Sim. Aí sim, o psiquiatra. Por isso que é importante um psiquiatra que esteja específico para tratar a obesidade, porque a ideia ali é tratar. Então, a pessoa vai tomar medicação por um tempo, mas não a vida toda, né? Então, você precisa entender que o tratamento, ele tem início e fim, né? Agora, tem um ponto da questão do emagrecimento que a gente não leva em consideração, que o emagrecimento não tem fim. O processo de emagrecer, ele não tem uma linha de chegada. Ele vira um hábito de vida. Então, eu não vou chegar no meu objetivo, vamos supor, eu quero pesar 50 quilos. Cheguei nos 50, acabou. Não acabou. Não acabou. Né? Então, a grande dificuldade do emagrecimento é exatamente essa, porque eu não tenho uma linha de chegada. Você fala, é uma questão de uma reeducação? É um processo, é uma reeducação e aquilo vai virar um hábito, né? Sim. Porque aí eu preciso entender agora como eu vou me comportar ou o que eu preciso fazer, né? As novas habilidades que eu preciso ter para me manter naquilo. Porque senão é a mesma lógica do perder, né? Já perdi, agora já cheguei, agora já tô liberada. Tô liberada, Não. E aí aquilo vira um hábito. E outra coisa, eu fui lá, fiz o processo, já tô bem, eu vou emagrecer, eu vou perder, né? E acabou. Não, a questão da manutenção que é muito forte. É importante, né? O ciclo. A gente até brinca, a gente pede para se pesar diariamente, né? Para você ter uma forma ali de entender o que está funcionando, né? Eu vou além, porque as pessoas têm muita rixa de querer subir na balança, né? Medo da balança. Medo da balança. Mostrar lá, caramba, Só que eu falo assim, pensa no que você comeu ontem. Qual que é o alimento que você acha que não te faz tão bem? Sim. Né? A sua condução na clínica, então, vai para essa... Tem esse aspecto mais prático? Tem. Atenção ao que você está ingerindo e tudo, e a questão e vai além também, os dois, né? E eu falo que a gente vai além, porque hoje em dia a gente, como profissional de saúde, a gente precisa ser educador também. Sim. Então a gente precisa, às vezes, passar, né? Tipo, mostrar mesmo. Olha, o que você precisa fazer, né? Eu não tenho tempo, né? É o que eu mais escuto. Não tenho tempo de fazer atividade física. Eu falo, gente, eu acordo 5h30 da manhã, faço 6 todo dia. Sempre foi assim? Não. Eu venho de uma família que não tinha isso. Então, eu precisei mudar. Isso é muito interessante. Precisa se mover.
Tem uma implicação aí. E né, o hábito, ele só virou hábito quando eu entendi o que eu tinha de benefício, que realmente a disposição, eu consigo trabalhar muito porque eu faço atividade física. Né? A minha memória é melhor, né? A minha disposição para o dia é diferente, né? O meu cognitivo funciona melhor. É fácil? Não, nem todo dia, né? Eu não tenho motivação, né? Nem todo dia você está motivado, você precisa ir lá e fazer. Eu estava pensando nisso aqui, a hora que você estava falando. Se a gente pegar o gatilho, né? A pessoa, para levantar cedo, para fazer alguma coisa, ela já tem que estar consciente do que vai ser bom para ela. Porque senão ela não acorda. Necessariamente não. A consciência, para mim, veio depois. Não, mas eu digo assim, por exemplo, pode, com certeza, mas eu digo assim, eu tenho que emagrecer, eu não posso comer, eu não posso fazer isso, eu não posso no sentido, eu quero mudar, né? Ela tem que estar consciente disso para que ela starte o processo. Porque se ela não se predispor a fazer isso, ela não vai acordar cedo, ela não vai fazer... Pra nada. Hoje a cama tá gostosa, ou então... Não, às vezes a cama tá quentinha mesmo. Ontem, por exemplo, eu não fui. Ontem eu não fui, mas aí no final do dia... Isso, pode até se dar o direito a fazer isso. Mas aí no final do dia eu falei, vou dar uma caminhada ali, ó, meia hora, né? Porque eu falo assim, meia hora... O que você fizer para se movimentar é melhor do que nada. Sim, não, com certeza. Não, eu estou dizendo isso porque hoje, né, fica muito evidente, né, que você precisa mudar, tá tudo aí na sua frente, força. Como se fosse fácil e mágico. Né? E voltamos na mágica lá. Não, é só querer, você sabe o que tem que fazer, não é tão simples assim. Não é tão simples assim. O podcast da Rebeca. E você vai como emagrecer em 3 dias. Lá, 3 dias, mas pau, não é fácil graça, assim, a gente né? não é tão simples. É um processo. Exatamente. Mesmo. Eu preciso partir do racional, de dentro para fora. Tudo é de dentro para fora. E tudo é cada um. Então não tem não tem um protocolo, né? Você tem que perceber regra, onde é que você está. Eu não consigo ir. Eu sei o que eu tenho que fazer. Todo eu não mundo consigo. Sabe que essa é a pergunta também, né? Falo, fazer para emagrecer. Eu sei que faz mal porque eu como tanto. Eu sei que né? Eu sei que é só ir para academia. Eu sei que faz. Não, outro dia eu estava vendo um podcast também e o cara falando: poxa, você vai perder para um prato de batata frita? Aí eu falo, é simples, assim, não é, né? Tá todo mundo ali, o negócio tá ali na cara dele, né? Eu falo que tudo também precisa de um equilíbrio, né? Até para emagrecer, o nutricionista que trabalha comigo, ele fala assim, você vai comer mais e você vai emagrecer, você quer ver? E aí ele fala, por quê? Porque agora você está comendo certo, né? Você entender como é que o processo alimentar funciona. Com certeza. Né? Como é que aquilo ali vai funcionar para você. E aí, né, se a gente for pegar os povos antigos, né? Eles colhiam os alimentos da estação. Por quê? Porque a gente precisa mudar. Hoje em dia a gente tem acesso a tudo. Sim. Né? Tudo. E aí a gente não faz o quê? Essas mudanças. Né? E é isso que te faz emagrecer, né? Antigamente não tinha carro, nada, a gente fazia muita coisa a pé, né? É interessante, até um jogo de palavras aí que me veio, a gente tem acesso a tudo, tudo é muito, né? Todo mundo é muita gente, tudo é muita coisa, então é um acesso a um excesso. A gente precisa estar atento a isso em todos os aspectos da vida, né? A gente realmente vive um tempo de excessos. De excessos e de rapidez, né? Eu brinco, eu testo mesmo. Tudo eu falo junto que eu vou ao mesmo tempo as é coisas, agora. Né? O povo fala, eu vou viajar durante o caminho da estrada. Não tem. Eu paro nos lugares e pergunto, você tem isso? Né? Eu já parei num lugar uma vez, fui para São Paulo, parei e falei, gente, o povo lá tudo comendo. Eu falei, olha, tem fruta. Comer fruta. Aí depois eu fui almocei. Aí depois, não, vou tomar só um café. Isso no trajeto? No trajeto. Você não encheu o carro de biscoito e... Não, a gente parava, né? Que ótimo. E aí, mas você pode encher. Parava. Você para pra descansar, levanta, ir ao banheiro, dá um tempo, né? Então, assim, o que... não tem
só tem coisa gorda. Não. Até em casa de sanduíche, gente. Eu já Verdade. peguei o cardápio. Tem a opção de você pedir o hambúrguer só, com legumes, ou a salada. É a última opção? É. Mas se você ler o cardápio, a você última acha? Sim. São Se os você últimos quer, acréscimos. né? Tipo, eu já fui em um evento uma vez em São Paulo que era só food truck. Eu cheguei pra moça do hambúrguer lá. Você pode fazer pra mim só a carne e colocar o alface e o tomate? Ela, claro. Aí, como o evento era mais dias, no dia seguinte ela falou, eu trouxe uns legumes aqui. Olha. Eu paguei ela o preço do sanduíche normal e pedi Sim. o que eu queria. Então, se você quer, né? Se você tem um objetivo, você vai fazer. Não, eu acho legal pessoas que têm esse objetivo, que levam, né, a O lanche, a o marmitinha, já faz, congela, leva, já tem uns horários que faz, né? Aí o pessoal fala assim, não, mas que frescura. né? Eu que vou não te sei o quê." puxar aqui, então. O Diamantino que tem experiência com organização e já está indo levar a marmita, você já pode assim. Eu levo também. Falta o ticket de refeição. Como é que é isso na organização? Aí vou te perguntar, se é a questão da obesidade, a questão da saúde alimentar, vamos falar assim, é uma preocupação da organização? Como é que a organização, as empresas lidam com isso? Então, a gente tem empresas e empresas, né? E existe um cenário bastante diversificado, né? Sim. Você tem empresas que têm uma facilidade muito maior, né? De gerar uma alimentação mais saudável. O que existe hoje e que é muito presente são os vales-refeições, né? Então, que facilitou muito para as empresas, porque antigamente você tinha um restaurante, Sim. nas empresas, tinha tudo. Nas áreas industriais pesadas, como empresas onde você tem uma jornada, você mantém o restaurante. E esses restaurantes, eles acabam tendo um controle nutricional muito legal, porque tem nutricionista que faz de acordo com o desgaste, né, que o profissional vai ter, então há um equilíbrio. É uma demanda diferente, específica. Exatamente, tem uma coisa específica, né, que é feita, né, em termos disso. E existem programas extremamente interessantes, a gente teve a oportunidade até de desenvolver um muito legal, sabe? Que era exatamente um controle da saúde via alimentação, mas juntando, por exemplo, a alimentação, a parte física e a parte médica mesmo de exame. Agora, só que um negócio legal, envolveu a família. Porque aí entra no que a gente estava conversando aqui, não adianta só... O sistema estava de fora. Né? Exatamente. O sistema precisa participar. Não, lá na empresa ele come bem. Já viu essa história? Lá na empresa ele come bem. Depois chega em casa ele vai comer o quê? Então, a gente fez um trabalho legal, fez uma avaliação da família, então a gente viu o nível de obesidade dos membros da família, falta de exercício físico, né? E toda essa exposição. Então, eu acho que o mundo corporativo, de uma forma geral, ele tem uma faceta, hoje, no meu entendimento, ele está muito mais liberal, né? Porque a grande maioria, todo mundo assim, quando faz a proposta de emprego, né? Qual é o salário? Mas eu tenho vale transporte, refeição. Então, tenho salário. Eu vou além hoje em dia, assim, porque eu como já tive empresa, já trabalhei muito na área corporativa também, eu falo que hoje em dia o mundo do trabalho mudou e algumas empresas ainda não se atinaram a isso, né? Você tem o salário físico, mas você tem que ter o salário emocional. O emocional entra Entram essas coisas, benefícios. Mas os tratamentos também, a forma de se tratar. Lá tem empresas, né, que eu assessorei, que, por exemplo, eles têm uma área de lazer, né, no prédio. Então, você pode, por exemplo, na hora do trabalho, você quer tirar meia hora ou uma hora para você ir na academia, para você exercitar, você tem toda a infraestrutura para você fazer. Sim. Tem frutas à vontade. Então, vasos de fruta, você chega lá e se serve, tá certo? E café, chá, água e tal. Então, quer dizer, é a busca do quê? É a busca de um ambiente emocional legal, né? E também a busca da saúde mesmo, né? Que você reduz isso no afastamento. Só para, rapidamente, claro, por favor. Nós fomos aqui em Ouro Preto, tinha uma fábrica de alumínio chamada Alcan. Eu trabalhei lá quase 20 anos.
E lá nós fomos pioneiros em trazer um programa onde as pessoas trabalhavam numa área muito agressiva, violenta, calor alto, esforço físico muito alto. E a gente desenvolveu um programa onde a pessoa trabalhava 15, 20 minutos, aí ele ia para uma sala, que a gente chama uma sala de descanso, de descompressão. Aí ele chegava lá, ele deitava, tinha uma cama, espreguiçada dele, ele deitava, ele tomava suco, ele se hidratava novamente, ele repunha todas os minerais os que ele precisava, e depois ele ia fazer uma outra tarefa mais leve. Então ele fazia uma pesada, fazia uma leve e ia assim no dia. Então isso gerou não só um aumento da produtividade violentíssimo, né, e tal, a qualidade de vida das pessoas. Antigamente você chegava assim, você via as pessoas todas caídas, todas um trapo mesmo, saíam visivelmente, terminava o dia e é um impacto que vai para a família ainda, né? Ele extrapola com certeza. O cara chegava em casa, a família falava isso, né? Meu marido chegava aqui, coitado, que forno de redução na indústria metalúrgica, a temperatura é na casa de 800, 900 graus. Tá certo? Então você imagina a pessoa, lógico que ele não fica exposto nisso direto, mas então, trazendo para o mundo corporativo, você tem exatamente isso aí, tem as empresas que realmente investem nisso, né? Só que é importante falar que eu acho assim que as empresas não prestam atenção, é porque até você implementar isso, você perde produtividade no primeiro momento para ganhar lá na frente, que é o processo, né? Sim. A mesma coisa para emagrecer, eu vou investir esforço, tempo Sim. nisso para eu ter ganhar lá na frente, Perfeito. né? E no mundo mágico de hoje em dia as pessoas não querem isso. Vai esgotando e troca o funcionário, né? Suga e substitui. Exato. Né? E também existe do outro lado, né, uma questão complementando isso que você falou, que existem também aqueles que não querem. Sim. E aí levantam a lebre o seguinte, não, você está entrando na minha privacidade. Verdade. Eu não sempre faço vai ter. parte né? Sempre vai ter. Então, mas é fantástico você pensar, né? É um desafio. E é o que você falou, a produtividade lá na frente aumenta muito. Com certeza. Tá muito, certo? Muito. E de uma maneira saudável, vamos dizer assim. Você perde, o turnover diminui. Totalmente, né? Você tem uma produtividade que é aumentada lá na frente e você não tem afastamento. Não. Olha o tanto que a empresa ganha. O custo do plano de saúde diminui entendeu? Né? Então, consideravelmente. E uma coisa legal, sabe? O ambiente emocional fica legal, porque as pessoas convivem, são saudáveis. A gente passa mais tempo no trabalho, né? O humor é outra coisa, né? Então, é um exemplo claro nisso aí, que foi uma coisa que foi muito estressante no início dos anos... agora, né, recentemente, de uns 10, 15 anos para cá, que são os call centers. Né? Call centers era uma praga, né? Que é um trabalho, fábrica de fazer doido. Mais estressante que tem. É o Literalmente. É o trabalho mais estressante que tem. Não tem, todos que eu conheço. É o pior. E é um dos piores porque é direto, né? São 6 horas direto. O que as empresas fizeram? Fizeram sacada. Então começaram a criar os robôs para triar um pouco as chamadas, dando mais espaço, criando ambientes mais agradáveis, entendeu? Para que isso precisa acontecer. Tem que fazer. Né? Essa mudança que você falou, né? Também do ambiente do trabalho, né? Precisa ampliar um pouco essa visão. Não somos máquina. Que o ser humano é muito mais do que aquilo. Com certeza. Júnior, eu queria que você concentrasse um pouco aí pra gente, vou usar a sua palavra, sistema. Então, coloca o sujeito aí no meio disso, alimentação, família, trabalho. Faz o link todo aí, né? Faz o link. Eu brinco que, assim, o difícil da alimentação, primeiro é você ser criativo, né? Porque a alimentação ela tem que estar bonita também para você comer, não só nutritiva. Né? Ela tem que ter uma coisa que te chame a atenção. Sim. Além de tudo, né? E se organizar, né? Levando em consideração o nosso dia a dia de um monte de coisas para fazer, é complicado. Com certeza. Né? Então, assim, eu sou do tipo que eu falo, gente, eu prefiro que vocês levem do que saiam para comprar. Por quê? Porque se você for sair para comprar,
né? Você vai ver as outras coisas também. É. Né? Self-service. É. Aí... Não, o self-service, eu brinco, eu falo, passa primeiro, vê primeiro tudo que tem e monte uma opção na sua cabeça. Hoje eu quero isso, isso e isso. Né? Então, tipo, eu vou comer arroz e purê de batata. Olha, a gente volta para a pausa, né? É. Pausa, pensa, reflete. Olha, Nunca a gente teve num tempo que a gente precisava tanto de pausa, né? Sim. Eu falo mesmo, a pandemia foi a época que eu mais fiz atividade física, porque eu tinha tempo mesmo, né? Eu não perdia tempo no trânsito. É. Então, eu arrumava treino, o povo, meu personal falou que dá treino pra gente, vamos não sei aonde. Eu ia pra Pampulha, eu ia pro Castelo, 10 minutos eu tava lá. Eu saía pra correr na rua. Aí o meu treinador de corrida um dia virou e falou assim, você é louca, no meio da pandemia. Eu falei, filho, eu sou profissional de saúde, eu tô atendendo normal, eu tô trabalhando normal. Eu vou descomprimir aonde? Gente, mas eu adorei que você falou da pandemia, porque teve uma pessoa que falou comigo assim, é muito difícil essa relação da alimentação, que a gente restringe muito tempo, depois pula para o outro lado do pêndulo, que é a compulsão, aí restringe. E você estava falando antes da gente começar, né, a questão da pandemia, que a gente teve uma ilusão de que a gente aprenderia com essa pausa, né? Mas parece que não, né? Depois que voltou, a gente já foi também para outra. Restringiu durante a pandemia. Tanto que agora está todo mundo correndo. Desembestado. Desembestado, né? De novo. E é o que o Diamantino falou, né? De dentro para fora, né? As pessoas precisam entender que para qualquer coisa, o movimento precisa começar com a gente. Né? Eu quero mudar, né? Eu quero mudar o jeito da minha família. Tá, começa dentro de casa, né? Eu brinco, falo, o pessoal que tem umas ideias e quer mudar o governo, quer mudar o mundo. Eu falo, gente, a gente começa dentro de casa. Porque é um ambiente que a gente tem mais ou menos um certo controle e a gente vai fazer do nosso, né? Isso. O que adianta? Eu brinco, eu falo mesmo. Vamos fazer entrega sopão para morador de rua. Aí eu falo, qual que é a mudança que você está fazendo para ele? Porque eu não vejo. Você está fazendo com que ele se mantenha ali. Você está oferecendo tudo que ele precisa ali. Ensina a pescar, né? Dá um vale. Às vezes eu quero acabar aqui com isso que você trouxe. Quando você trouxe a família, eu quero acabar. Não, a gente não quer acabar, a gente quer continuar. Mas tem assunto demais, né? Pensando nesse trabalho demais, e achei legal, como a gente começou a conversa também, e voltar para a questão da família. E trouxe aqui um livro que eu adoro, que chama Arroz de Palma, Francisco Azevedo, que vai contar ali a história, a saga de uma família portuguesa. E eu trouxe um trechinho, eu não consegui achar aqui no livro o trecho, mas tem muito na internet, esse trecho circula, que é a questão familiar, né? Então, uma pessoa falou comigo também hoje sobre fome emocional. E acho que é isso, né? A gente não tem um corpo só, não é só o corpo físico, a gente tem um corpo pulsional também, que é esse corpo que a gente vê no espelho, que é esse corpo com o qual a gente lida, geralmente não de uma forma muito saudável, né? Uma tendência, talvez, a gente precisa estar atenta a isso. E a questão da alimentação também está ali, né? Desde a infância, o que acontece em volta da mesa. O primeiro contato que a gente tem de afeto com a mãe é através da alimentação. A amamentação é a amamentação. Você liga a comida direto ao afeto, ao emocional. Sim. Começa aí. Eu vou mergulhar mais longe. Já está ligado lá no cordão umbilical. É isso Exatamente. aí. O link está direto ali. E depois amplia, né? Essa rede já não é mais mãe e filho ali, já tem outras pessoas envolvidas. Aí vem meu trechinho aqui. Opa! Que bonito. Família é prato difícil de preparar. São muitos ingredientes. Reunir todos é um problema. Não é para qualquer um. Os truques, os segredos, o imprevisível. Às vezes dá até vontade de desistir. Família é prato que emociona. E a gente chora mesmo, de alegria, de raiva ou de tristeza. O pior é que ainda tem gente que acredita na receita da família perfeita. Bobagem, tudo ilusão. Família é afinidade, é a moda da casa. E cada casa gosta de preparar a família a seu jeito. Há famílias doces, outras meio amargas, outras apimentadíssimas. Há também as que não têm gosto de nada. Seria, assim, um tipo de família dieta, que você suporta só para manter a linha.
Seja como for, família é prato que deve ser servido sempre quente, quentíssimo. Uma família fria é insuportável, impossível de se engolir. Enfim, receita de família não se copia, se inventa. Nem que eu me perdi, que o pouco se inventa. A gente vai aprendendo aos poucos, improvisando e transmitindo o que sabe no dia a dia. Muita coisa se perde na lembrança. Aproveite ao máximo. Família é o prato que, quando acaba, nunca mais se repete. Então, acho que fica aqui o convite, né, para você refletir sobre sua família, sobre suas lembranças, as experiências que você teve desde a infância ao redor de uma mesa e nesses momentos de comunhão, né, de comer junto, de compartilhar. E se for necessário, se você achar importante para essa reflexão, por que não a procura por um profissional, para alguém para te ajudar a refletir sobre isso e entender aí as interferências dessas relações na sua relação com a comida agora. Fantástico. É isso? É isso. Então, assim, eu te agradeço muito, Júnia. Obrigada. Foi ótimo. A gente te encontra nas redes? Onde a gente te encontra? Como é que a gente... @psicóloga Júnia Guerra no Instagram. Né? E nas outras redes, tudo Júnia Guerra. Que ótimo. Foi muito bom te ouvir. Tenho certeza que o pessoal vai querer ouvir mais um pouquinho. Fantástico. Obrigada, Diamantino. Muito gostoso. Obrigada. Tá. Não, eu que tenho que agradecer. Foi muito legal. Muito bom. Gostei demais, tá? Fantástico. Que bom. Prazerão te conhecer. Vamos repetir mais vezes. Mais vezes. Vamos, tenha papo, Tenha né? conversa sobre isso. Tá, foi ótimo. Agradeço Obrigada, vocês, gente. Tá? Obrigada a você e até a próxima. Até. Ok.